Fala galera desenvolvedoriana, Rony Oliveira falando e eu vou trazer para vocês aqui como funciona e o que é um Delegate em C Sharp. Vambora! Abrindo o site da Microsoft, aqui no Microsoft Docs, a gente tem a seguinte definição. Um delegado é um tipo que encapsula com segurança um método. Encapsula com segurança um método. Semelhante a um ponteiro em função de C e C++. Se você não sabe como é que funciona mais ou menos os ponteiros, eu preparei um desenhozinho aqui bem tosco no Paint para tentar explicar para você. Basicamente no computador a gente tem duas memórias, a stack e a heap. A stack é uma memória de acesso mais rápido e a heap nem tão rápido assim. E tipos de referência, como é o caso do Delegate, eles ficam dentro da memória heap. E a memória stack guarda apenas uma referência desse conteúdo que está na heap. Então por isso que a gente chama ele de tipo referência. E aqui ele aponta, a memória stack aponta para a referência do conteúdo na memória heap. Por isso que a gente chama de ponteiro. Agora voltando para o código, eu já deixei aqui preparado para a gente uma classe onde a gente vai criar um exemplo sem utilizar o delegate, para depois a gente aplicar o delegate e ver o ganho que é aplicando o delegate. Então, eu criei uma classe chamada Arithmetic Service. Eu criei essa classe aqui dentro do mesmo arquivo program, mas não façam isso, tá? Criem uma classe no arquivo separado. Estou criando aqui só para a gente ter uma didática melhor e mais fácil de entender. Então, dentro dessa classe eu criei dois métodos. SumToIntNumbers e SubtractToIntNumbers, que na verdade eles somam e subtraem um número de outro. Eu já deixei um código pronto para a gente poder testar o funcionamento desses dois métodos criados aqui embaixo. Então basicamente eu criei duas variáveis, dois inteiros, um recebendo 7 e outro 3. Chamei o método para somar, passando essas duas variáveis e retornando para uma outra variável o seu valor. Mesma coisa eu fiz com o método de baixa subtração. Logo abaixo eu criei um console writeLine para mostrar no console o valor da soma e o valor da subtração. Rodando a aplicação, F5, eu vou ter o seguinte resultado. A soma dos números é 10 e a subtração dos números é 4. Eu já deixei código pronto para a gente poder testar esses dois métodos que a gente criou aqui embaixo. Então basicamente eu criei duas variáveis inteiras que vão receber inteiros. Chamei o método SumToIntNumbers e atribuí o resultado dele a uma variável, passando os dois parâmetros que eu criei aqui em cima. E fiz a mesma coisa para o método de subtração. Depois disso, eu vou imprimir na tela o resultado desses métodos. Para testar a aplicação, eu clico aqui ou F5. Vai abrir no meu outro monitor, vou trazer para cá, tá lá. A soma dos números é 10, a subtração dos números é 4. Até aí nenhuma novidade. Vou fechar aqui meu console. E vamos olhar para esses dois métodos aqui. Percebam o seguinte, que tanto o método de soma quanto o de subtração recebem dois inteiros por parâmetro e retornam um número inteiro. Então, para que eu consiga atribuir esses métodos a um delegate, eu tenho que criar um delegate que tenha a mesma assinatura, ou seja, receba dois inteiros como parâmetro e retorne um inteiro. Então vamos à criação do nosso delegate. Vamos lá. Primeiro, eu coloco o acesso, que vai ser public. Depois a palavra reservada a delegate. Logo após vai ter o retorno. No nosso caso vai ser inteiro para ficar com a mesma assinatura dos métodos que a gente vai querer atribuir. Depois disso, o nome do nosso delegate. Eu vou dar o nome de Arithmetic Operations. E para ele continuar seguindo essa assinatura, ele tem que receber dois inteiros por parâmetro. Eu estou escrevendo aqui number1, number2, mas você pode colocar o nome que você quiser, tá? O importante é que sejam dois inteiros. Para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou colar um código aqui e vou explicar para vocês o que eu fiz. Primeiro eu só imprimi na tela os passos a mais para separar a execução do método sem o delegate e da execução com o delegate. E fiz a aplicação do delegate aqui. O que eu fiz? Eu criei um tipo Arithmetic Operation e chamei de Sum Operation. Lembra que o delegate, assim como a classe, é um tipo. Então, para você utilizá-la, você utiliza como se fosse uma classe. Arithmetic Operation, você dá o nome do delegate, põe um nome para ele, um alias para ele, e estou atribuindo a esse cara esse método aqui, SumToIntNumbers. Chamei a classe Arithmetic Service e SumToIntNumbers. A mesma coisa eu fiz para o método de baixo, tá?
Mas, pô, caraca, como é que isso funciona, cara? Você pegou aqui um tipo Arithmetic Operations que você criou lá, chamando de Delegate, deu um nome para ele, atribuiu um método de uma outra classe que estava aqui embaixo, não passou parâmetro, sendo que o método espera parâmetro. E, cara, como é que isso vai funcionar? Vamos voltar lá para o site da Microsoft, vamos dar uma relida. Um delegado é um tipo que encapsula com segurança um método. Voltando para o nosso código, a gente tem o seguinte, ó. Eu criei meu delegate e vou encapsular esse método dentro dele. Então, esse cara aqui, esse sum operation, tem dentro dele o método sum2IntNumbers. E esse subtract operation tem dentro dele o método subtract2IntNumbers. Como a gente já tem esses métodos dentro desses delegates, a gente pode executar esses métodos. Lembra que o método recebe dois inteiros como parâmetro? Então, é o seguinte, ó, basta eu chamar o SumOperation, abrir o parênteses que ele já vai me esperar lá, ó, os dois inteiros como parâmetro. Por quê? Porque o SumOperation já tem dentro dele esse cara aqui, ó. Então, se eu passar os dois parâmetros aqui, number1 e number2, automaticamente, quando eu executar essa linha de código, ele vai chamar esse delegate, que vai chamar esse método, que vai vir aqui e vai fazer a soma dos dois caras. Mesma coisa para subtração. Então, aqui eu estou chamando o método de soma, aqui eu estou chamando o método de subtração. Por quê? Porque eles foram atribuídos aos seus delegates. E o resultado deles vai aparecer nessas duas variáveis aqui. Vamos ver então se eu estou falando besteira, se estou viajando ou se vai dar certo. Vou apertar aqui o F5 para executar a aplicação. Abrir no meu outro monitor, eu vou puxar aqui, ó. Olha lá. Sem o delegate, a soma dos números é 10, esse cara. A subtração dos números é 4, essa linha. Agora aqui com o delegate, a soma dos números com o delegate é 10, a subtração dos números com o delegate é 4. Então, funcionou perfeitamente. Existe uma outra forma de você invocar uma função de um delegate, que é assim, ó, ponto invoke, tá? Que é a mesma coisa. Ou você pode fazer com ponto invoke, ou sem o ponto invoke vai funcionar igualzinho, quer ver? Vou rodar a aplicação aqui de novo. Vou puxar aqui, tá lá, ó. Funcionou igualzinho, tá? Então, só recapitulando, para um delegate funcionar, para você poder atribuir um método a um delegate, eles têm que ter a mesma assinatura, ou seja, o mesmo retorno inteiro, a mesma quantidade de métodos, com o mesmo tipo. Ok? Então assim você consegue atribuir a um delegate. Uma outra coisa legal dos delegates que vale a pena falar é que um delegate ele pode receber mais de um método, o mesmo delegate. Então, por exemplo, esse sum operations poderia receber um sum2IntNumbers, subtract2IntNumbers e, sei lá, divide2IntNumbers. Os três métodos dentro do mesmo delegate. Isso a gente chama de multicast delegate, que ele vai pegar esses três métodos e vai executar na sequência em que eles foram atribuídos. Então não faz muito sentido você atribuir métodos que tenham retorno, porque vai retornar somente o último. Nesse caso, é mais utilizado quando você vai atribuir métodos do tipo void. Para exemplificar, eu vou criar mais três métodos aqui embaixo. Já vou copiar e colar aqui, que é o seguinte. First, second e third method. Eles só imprimem na tela essa frasezinha, tá bom? Do primeiro, do segundo e terceiro método. Eles só fazem isso. São métodos com retorno void, que só imprimem na tela, sem parâmetro nenhum. Antes da gente continuar, eu vou dar uma organizada no código aqui, ó. Vou criar aqui fora um método public static void. Vou colocar aqui, ó, without multicast. E vou jogar esse cara tudo aqui pra dentro. Depois, embaixo dele, eu vou criar outro método public static void with multicast. Como a gente tem os métodos diferentes aqui, que são métodos com retorno void
e sem parâmetro nenhum, eu tenho que criar um delegate que tenha a mesma assinatura desse método. Então vamos criar novamente aqui em cima, igual a gente criou o primeiro. Vou colocar ele public, palavra reservada delegate. Como ele não tem retorno, void. Vou dar o nome de multicast delegate. E não vai receber parâmetro nenhum. Beleza? Agora eu vou lá embaixo no método. Deixa eu minimizar esse cara aqui para ficar mais fácil. Vou chamar aqui o multicast delegate. Vou dar um nome para ele, o mesmo nome. E vou atribuir o método first method. Arithmetic service.firstMethod. Beleza? Beleza. Atribuir o primeiro... Opa, não tem isso. Atribuir o primeiro método a ele. Agora, como é que eu faço para atribuir outros métodos ao mesmo delegate? Eu vou usar aquele macetinho de atribuição do mais igual. Multicast delegate, que seria multicast delegate recebe multicast delegate mais o próximo método. Então a gente faz esse macetinho aqui e já joga, ó, arithmetic service. Vou colocar aqui o terceiro método, não o segundo. E embaixo, Ctrl+C, Ctrl+V, vou colocar o segundo. Fiz assim para a gente ver que ele vai executar na ordem de atribuição. Então ele vai imprimir primeiro first, depois third, depois second method. Beleza? Para que o delegate funcione, eu venho aqui embaixo, multicast delegate, vou chamar com invoke, para a gente ver que funciona, e só executar. Para eu executar, chamo o método aqui em cima, with multicast, F5, vamos ver se vai funcionar. Olha lá, first, third e second. Então isso é o que a gente chama de multicast delegate. Quando a gente dentro do mesmo delegate consegue atribuir mais de um método e eles são executados sequencialmente na ordem de atribuição. Aí você deve estar pensando aí, caramba, esse negócio de delegate é uma bruxaria legal, hein? Mas onde é que eu uso isso? Onde é que eu vou usar isso na minha vida de desenvolvedor? Nunca criei um delegate na minha vida. Você pode não ter criado, mas você usa com certeza um desses três que eu vou te falar, ó. Ou predicate, ou action, ou function. Vou fazer o próximo vídeo explicando esses três delegates e você vai ver que você usa eles e usa muito. Se você achou esse vídeo útil e acha que vai ajudar alguém, compartilha com essa pessoa. Se você gostou do vídeo, somente se gostou do vídeo, deixa o like lá pra gente para ajudar. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link do GitHub para você poder baixar o código e também o link de um artigo que eu escrevi diferenciando tipos de valor e tipos de referência, que é bem legal saber disso. Valeu, um grande abraço.